Pronto, então colocamos aqui para gravar e vamos estar conversando um pouquinho. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, levanta a mãozinha, tá bom? E daí você pode abrir o seu microfone, a sua câmera e falar, a gente vai estar conversando. Podem interagir aqui comigo, tá bom? Para eu não ficar falando sozinha, ok, meninas? Primeiro eu quero falar para vocês que essa é uma sessão de um dos módulos que eu tenho, módulo 3, Resgatando o Self Perdido. E essa sessão, né, nesse módulo, eu trato a respeito da saúde espiritual e como nós podemos adquirir novos hábitos. Porque muitas pessoas, e essa é a realidade aqui, né, da clínica, das outras que também são teoterapeutas, Fernanda, a Lília que atende aí também, e encontra o que a gente encontra em clínica. Muitas pessoas, eu vou falar de mulheres porque eu trabalho só com mulheres, mas isso é para homens também. Há muitas pessoas que vivem presas, cachorrinho que linda, vivem presas com uma coleira, a coleira do negativismo. E essa coleira, ela vai arrastando a pessoa na sua vida, em todas as áreas, no sentido de colocá-la em uma prisão. E essa coleira se dá por causa da inferioridade. O complexo de inferioridade cresce, e quando esse complexo de inferioridade, que muitas vezes foi gerado lá na infância, lá muitas vezes na primeira fase da infância ou na adolescência, esse complexo de inferioridade, ele vai tendo uma ação biológica, química na vida, no cérebro da pessoa. E isso vai travando, paralisando a vida da pessoa e também vai tendo um comprometimento espiritual, porque uma pessoa que é negativa, ela, sem muitas vezes identificar, ou seja, de uma forma inconsciente, ela vai negando os princípios bíblicos. Ela nega a fé, mesmo muitas vezes frequentando uma igreja, tendo conhecimento da palavra, as atitudes dela, o pensamento, a sua conduta, os seus comportamentos negam a verdade da palavra de Deus devido a esse negativismo extremo. Então, nós precisamos entender que é possível ter uma vida livre de todo negativismo crônico. Mas para que essa libertação ocorra, é necessário a pessoa abandonar a sua autocomiseração, é necessário que ela confronte as suas ilusões emocionais, os seus medos, as suas inseguranças, porque uma coisa está atrelada à outra. Ninguém é negativo simplesmente por ser. Algo foi gerado nela, uma crença foi gerada, ela vivencia essa crença diariamente e muitas vezes de forma inconsciente. Então, a restauração se dá no interior da pessoa quando ela não aceita mais viver na superficialidade da mentira, da insegurança, mas quando essa pessoa reconhece que tem um negativismo crônico na sua vida, na sua forma de pensar, de se comportar, e ela deseja viver essa mudança. Então, é necessário ter uma integração para que ocorra essa mudança, uma integração entre consciência, espiritualidade e uma elaboração psíquica. Viver com sabedoria ou viver com a coleira no pescoço é uma escolha da pessoa. Então, ela tem que conscientemente entender o tanto que ela reclama, que ela murmura, que ela não vê oportunidade em nada, o tanto que ela é insegura, e essa insegurança, esse complexo de inferioridade, a faz pensar sempre de uma forma negativa,
a faz não reconhecer oportunidades ou não enfrentar as oportunidades de cabeça erguida, com sabedoria, com fé, na certeza que é possível, porque ela não acredita. Então, a espiritualidade precisa ser restaurada também, porque a espiritualidade diz respeito à fé, à crença, aquilo que ela acredita na palavra de Deus, como que ela se comporta na sua vida espiritual em relação à fé, aos ensinamentos de Deus, e o quanto ela verdadeiramente acredita, mas não só por conhecimento, letra, mas principalmente por vivência, por acreditar na possibilidade da mudança direcionada pela fé. Porque a nossa fé ativa, ela vai trabalhar na nossa consciência, mente consciente, também na nossa mente inconsciente, para materializar aquilo que é o desejo do nosso coração, nossos sonhos, as oportunidades e tudo mais. Então, é necessário que haja uma elaboração psíquica também. Então, a restauração acontece a partir dessa integração, consciência, espiritualidade e elaboração. E se vocês quiserem fazer perguntas ou alguma colocação, é só erguer a mãozinha aí, tá bom, gente? Então, olha só, existe um beco sem saída, que é o beco do negativismo. Então, vamos imaginar que esse labirinto aqui seja o nosso cérebro. O negativismo crônico e o complexo de inferioridade, eles não são traços da personalidade, mas é uma coleira que asfixia o desenvolvimento da pessoa. Então, a pessoa fica paralisada, ela não vê caminhos, ela não consegue enxergar caminhos diante da oposição, ela não consegue enxergar oportunidades diante de obstáculos, e aí imagine que aqui, nesse labirinto, que é um caminho, seja o cérebro da pessoa. Então, o que acontece? A pessoa, ela vai ter 3 reações. Ou ela vai fugir, então, ela foge negando a realidade. Que realidade é essa? Olha aí, aqui. Que realidade é essa? A realidade de que, de fato, ela é insegura, que ela tem medo, a realidade de que ela se sente fracassada. Então, ela nega essa realidade e ela foge de qualquer possibilidade, de qualquer oportunidade. Então, um dos caminhos que ela acha para o seu negativismo é a fuga. Pelo medo, pela insegurança, pelas incertezas. Um outro caminho que a pessoa pode recorrer é o rebelar-se. Então, há um gasto inútil de energia sem direção, porque a pessoa, quando ela se rebela, ela fica naquela posição de que isso não é para ela, que ela não gosta, e ela não aceita opiniões, ela quer falar mais alto, mais duro, para impor o seu ponto de vista, mas, na verdade, isso também é um sentimento, vamos pôr assim, um sentimento de negação, de fuga para aquilo que é o seu medo que está lá oculto no seu inconsciente, nas suas crenças, naquilo que foi gerado na vida dela. E um terceiro caminho, ela aceita passivamente essa escravidão psíquica. Então, ela colabora com essa escravidão psíquica do negativo, do negativismo. Então, como que é isso? Aceitação pacífica. A vida quis assim, é o pensamento que ela tem. A vida, o destino meu é isso, eu fui gerada para ser só isso, para fazer só isso, ou ela aceita um mandato que está sobre a vida dela de fracasso,
eu não sirvo para essas coisas, eu não dou em nada, porque algo, em algum momento da sua vida, da sua história, foi gerado nela, de inseguranças, de inferioridades, de comparações. Então, ela tem esses 3 caminhos que acabam sendo um beco sem saída. E aí, o que que acontece com essa pessoa? Deixa eu... Não está mudando. Deixa eu ver aqui, gente, que eu não estou conseguindo mudar. Oh, meu Deus, só um minutinho, gente. Então, nós temos aqui um painel de autodiagnóstico que eu quero que você responda. Ansiedade antecipatória. Você é uma pessoa que tem ansiedade por aquilo que ainda não aconteceu, por aquilo que você nem sabe se vai de fato acontecer? Então, a ansiedade antecipatória, ela gera esses 2 itens aqui. Você espera o pior cenário apenas para não se desapontar? Então, vamos supor que você está diante de uma situação incerta, você não sabe o que vai acontecer, se aquilo que você quer vai dar certo ou não, então você já espera o pior cenário, porque você pensa assim, né? Estou falando você, mas aquele que é negativista. Então, você vai pensar assim: para eu não ter uma decepção, eu vou esperar o não, eu vou esperar dar errado. Se acontecer o contrário, então já é lucro. Então, você nunca se alegra ou fica na expectativa de ter uma vitória, porque você está sempre nesse cenário do pior. A segunda situação, sente ansiedade diante de boas notícias, antecipando a tragédia. Então, aquela pessoa, ela está ansiosa, recebe a boa notícia, mas ela já fica pensando na tragédia seguinte. Ah, tá, é aquela famosa frase, tá bom demais para ser verdade. Então, ela já fica esperando que aquele tempo bom logo virá seguido uma tragédia, algo ruim. Então, se você tem algum desses pontos, você marca um xizinho aí. A segunda opção ali, autossabotagem versus um tribunal interno. É a pessoa que se autossabota para não realizar. E ela é o seu próprio juiz. Internamente, ela já se condena diante de situações. Então, tem 3 alternativas. Usa fracassos do passado como justificativa para paralisar. Então, é a pessoa que está sempre pensando, ah, já tentei uma vez, não deu certo. Então, prestei um vestibular, não passou, não presta nunca mais. Fiz uma prova para algum concurso, não passei, já desanimou e já justifica uma nova tentativa com a paralisia, pensando no passado, isso já fiz, já tentei. Ah, alguém fala para ela, envia currículos, lá tá precisando de pessoas para trabalhar, então ela vai logo no passado. Ah, já enviei tantos e não deu certo. Então ela fica paralisada e justificando as tentativas passadas, e por isso ela não tenta novamente. A segunda opção, critica constantemente sua aparência, suas falas e seus pequenos erros. Então, é a pessoa que ela tem o seu sabotador crítico numa escala muito alta, porque tudo é uma crítica, tudo constantemente gera em torno de crítica. Então, ela critica o cabelo, ela critica o corpo, ela critica o modo de falar, né? Ela não se admite a errar, nem que sejam pequenos erros, porque ela tem esse juiz interno que a culpa, que a critica e que a está sempre sentenciando. E a terceira opção, a voz interna que repete: você nunca seria capaz. Então, ela tem sempre essa voz interna, que é a voz do próprio sabotador, dizendo para ela: você não vai ser capaz, é melhor você nem tentar. Isso não é para você.
não vai dar certo. Então, essas vozes, essa voz interna do sabotador, que foram gerados muitas vezes por um mandato na sua infância, fazem com que ela se auto-sabote e que ela se autocondene. E no painel aqui nós temos a terceira opção, que é a cegueira realizadora. É a pessoa que responde não sei, quando questionado sobre o que realmente ela quer. Então, ela nunca tem um posicionamento definido, até nas mínimas coisas. Você quer comer pizza ou você prefere um hambúrguer? Não sei. Você quer a roupa verde, se prefere a roupa verde ou a roupa marrom? Não sei, tanto faz. Então, é uma pessoa que ela nunca tem uma decisão positiva, um apontamento definido daquilo que é o seu gosto e a sua vontade. A segunda opção aqui, a pessoa tem extrema dificuldade em comemorar vitórias e realizações. Então, ela é aquela pessoa que não tem muitas expressões. Ela conseguiu alguma coisa, ela lutou, conseguiu, mas ela já está tão preocupada se vai conseguir manter aquilo, se não virar uma tragédia depois, que ela não consegue se realizar, se sentir feliz, se sentir alegre, comemorar as suas realizações, porque é uma cegueira que está na vida dela, que a impede de enxergar as suas próprias conquistas, a sua própria capacidade para realizar as coisas. E a terceira opção, a pessoa negativista, ela descarta, ignora ou desconfia de qualquer elogio que recebe. E isso é terrível, porque quando você elogia uma pessoa assim, ela sempre vem com uma justificativa ou colocando alguma coisa. Então, você fala para ela, nossa, que roupa bonita, ela tem que justificar. Bonita, né? Mas paguei tão baratinho, comprei na liquidação. Ou se você fala, seu cabelo tá bonito, mas nem fiz nada hoje, imagina, tá normal. Porque ela tem dificuldade de aceitar um elogio, porque ela sempre pensa que estão falando só para agradar, que não é sincero, que realmente ela não está feliz com aquilo lá. Então, se você identificou alguns desses pontos aqui na sua, que faz parte da sua vida, você anota aí, e aqui nós temos 8 quadradinhos aqui, de 8 respostas. Se a sua, a sua pontuação foi de 5 acima, então você já está diagnosticada como um negativista, ou pelo menos uma possível negativista em andamento. Então, agora eu queria que vocês falassem comigo. Quem pode falar aí? Se você identificou alguma coisa, ou já viveu alguma coisa assim, ou já venceu. Vamos interagir um pouquinho, meninas. Alguém quer falar? Parece que me descreveu muito. Vi. Muitas coisas. Infelizmente, né? Porque é triste, né? Mas em muitas ações, né? Como a pessoa age, eu me enxerguei em vários pontos. Deu mais que 5? Deu. Deu? Misericórdia, deu. Depois você vai me falar, então, para a gente tratar isso. Ótimo, no sentido assim, que você conseguiu identificar para a gente poder tratar isso lá na clínica. Ótimo nesse sentido, tá bom? Tá bom. Quem mais quer falar? Quem conseguiu se identificar em alguma dessas, ou já passou por alguma dessas situações? Vamos, gente. Antes eu tinha bastante esse primeiro, né? Esperar o pior cenário para não se desapontar. Né? Na minha cabeça, era como se fosse um escudo, né? Uma prevenção, né? Vou fazer isso
né? Porque, como você falou, né? Se der certo, é lucro, né? Mas se não der, né? Não vai ter prejuízo, né? Para mim, né? Emocionalmente, né? Mas aí depois eu percebi, né? Que isso já é ser negativa, né? Sim. Já é gerar, né? Uma expectativa pro ruim, né? Pro que não vai dar certo, né? Já é uma expectativa para isso, né? Exatamente. Mas você não marcou outros, então, né, Fer? Já Não, superou. graças a Deus. Que bom. E até a terapia, né? É, graças a Deus até a terapia, né? A gente já consegue superar. Que bom. Glória a Deus. Mais alguém quer falar? Então, vamos continuar. Se vocês quiserem falar, vocês me avisem. Então, nós, né? Essa tela travou aqui para mim. Como que eu faço para mudar aqui? Aí, vamos ver agora. Então, você é um negaólatra porque a pessoa negativista, ela não é simplesmente alguém que sempre reclama, que sempre murmura, que sempre é pessimista, mas negaólatras são pessoas estruturalmente viciadas na própria infelicidade e no negativismo crônico. Então, é uma coisa que está além do negativismo. Ela é como, como uma pessoa viciada, só que ela tem esse vício no cérebro dela. Então, a dor, a autocomiseração tornaram-se de forma doentia a sua zona de conforto mais segura. Por incrível que pareça, tem pessoas que elas são tão negativistas, elas são tão negaólatras que elas se realizam dessa forma. É como se a mente dela, como não, essa é a verdade, a mente dela necessita dessa dependência de falar sempre negativo, de falar sempre de uma forma pessimista, de mostrar a sua insegurança, porque de uma forma inconsciente ela se sente confortável dessa forma. Então, o negaólatra são pessoas, indivíduos estruturalmente viciados na própria infelicidade. E parece que é estranho falar isso, mas existem muitas pessoas, muitas mulheres viciadas no negativismo crônico. E aqui a gente pode entender a biologia da autocomiseração, ou seja, como que acontece da pessoa se transformar nesse negaólatra. Então, nós temos aqui o gatilho. O indivíduo pune a si mesmo mentalmente. Então, é uma pessoa que está sempre se autocriticando, se punindo, porque não deu certo, porque não saiu do jeito que ela queria, ou ela vai se culpando, sempre achando que não é boa o suficiente, que poderia ter ficado melhor, e acontece alguma situação que ela se entristece, que ela se pune, que nós chamamos de gatilho. Quando esse gatilho é disparado, acontece uma química no cérebro dela. O cérebro libera uma carga. Então, aqui, o cérebro libera uma carga de um hormônio chamado peptídeos opiáceos. Então, o próprio cérebro vai liberar essa carga de hormônio desses peptídeos opiáceos, que esse hormônio liberado vai para esse terceiro ponto aqui, que é o pico da questão. Um fluxo poderoso de adrenalina inunda o sistema nervoso da pessoa. Então, o hormônio é liberado, vai para aquela adrenalina, entra no sistema nervoso e aí ela precisa da recompensa. E a recompensa é tóxica. A pessoa sente-se maravilhosamente aterrorizada, desenvolvendo um vício em sua própria agonia. Olha que coisa terrível.
Então, ela sente aquela agonia toda que ela sente, aquele transtorno daquela adrenalina, da insegurança que foi gerada no medo, na incerteza. Foi um gatilho que libera o hormônio que vai para o pico e ela tem a recompensa. A recompensa é essa, é uma satisfação que tem no cérebro dela da murmuração, da reclamação, do negativismo. Então, percebam que é um círculo vicioso. Tem o gatilho, tem a química, adrenalina, sobe e vem a recompensa. É o terror. A pessoa se sente aterrorizada, mas é como que se o corpo dela descansasse naquela situação. Então, a pessoa se torna uma dependente química desse hormônio aqui, o peptídeos opiáceos. Então, quanto mais ela necessita do hormônio, mais ela vai se autopunir, mais ela vai ver impossibilidades, mais ela vai trabalhar contra o seu próprio sistema. E isso é triste, porque vai deixando a pessoa desconfortavelmente insegura, triste, com um sentimento cada vez maior de fracasso, mas é um beco sem saída. Ela não sabe como ela pode se liberar, se livrar dessa questão toda. E aí, o que acontece? A ilusão psíquica. O que seria essa ilusão psíquica? É as mentiras que ela coloca para si própria, para a sua própria mente, para o seu próprio cérebro. Não é que eu sou negativista, não é que eu sou negativa ou negaosa, eu sou realista. Então, a realidade dela é vista com uma lente totalmente deformada, porque ela não consegue entender que ela está vendo a realidade com a lente do medo, com a lente da autocomiseração, com a lente do fracasso. Então, ela usa dessas frases aqui para se auto-justificar, e isso é chamado de ilusão psíquica. Uma outra frase: eu sou uma pessoa sensível e cautelosa. Não é que eu não quero fazer, não é que eu não consigo, não é por causa do medo, mas é que eu sou cautelosa, eu sou preocupada, eu sou sensível demais, então eu penso demais para fazer, e ela vai se justificando em cima dessa frase que a sua própria mente aceitou. E a terceira frase aqui: a vida sempre me deu motivos para esperar o pior. Então, o que significa isso? É uma pessoa presa nos seus traumas, nas suas dores, nas suas vivências. Então, ela atribui tudo aquilo que ela é, e de fato tem um sentido nisso, mas ela está apoiada, ancorada, sempre naquilo que a vida proporcionou para ela. Então, por isso, ela espera sempre o pior. Então, há um confronto diretivo. A autocomiseração não é um traço de personalidade, mas é um vício químico e espiritual, porque a pessoa não consegue se desenvolver espiritualmente, porque ela necessita desse negativismo, dessa incredulidade, desse sentimento de fracasso. Então, cooperar com a negatividade é escolher a escravidão psíquica de forma voluntária. E é recusar a maturidade que a cura exige. Por quê? Para você ser curada, exige que você tome uma decisão. E essa decisão vai exigir de você determinação, disciplina, gasto de energia. Ninguém muda de uma hora para outra sem nenhum esforço. Pelo contrário, toda mudança ela vem acompanhado de perdas e de gasto de energia. E a gente precisa estar preparado para isso. Então, para eu quebrar um ciclo vicioso, eu vou ter que viver o processo. Muitas vezes o processo da dor, do exercício, da abstinência,
né? E aí nós temos exercícios, treinamentos para que a pessoa recodifique o seu inconsciente, quebrando as mentiras, quebrando as crenças que estão ali alojadas, para que a pessoa possa se encontrar de uma forma livre e desfrutar daquilo que representa a vida abundante. E aí, nós vamos, então, para os tipos de perfis dos negaólatras, porque os negaólatras têm alguns perfis, e eu quero que vocês vejam aí também se você tem algum traço de algum desses perfis aqui. O primeiro é o negaólatra atitudinal. Então, a disfunção da mentalidade. A mentalidade dele tem uma forma de pensar muito diferenciada, né? E sempre para aquilo que é tóxico, para aquilo que é destrutivo. Então, esse negaólatra atitudinal, ele é escravo da obrigação. É uma pessoa bem-sucedida externamente, mas ele é afogado em deveres autoimpostos. Ele mesmo se impõe o trabalho. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar sempre fazendo, ele se cobra de todas as maneiras, ele não se permite descansar, porque ele é um perfeccionista. O perfeccionista aqui é o seu sabotador. Então, a régua dele é inalcançável. Ele nunca consegue estar satisfeito com aquilo que ele produziu, com aquilo que ele realizou, e muito menos, então, com o que as pessoas fizeram. Ele nunca está satisfeito com o trabalho que o outro fez para ele. Ele é um eterno insatisfeito. Então, onde nada nunca é suficiente para essa pessoa, para o negaólatra atitudinal. Por mais que a pessoa faça, por mais que a pessoa tente ajudar, ele nunca vai se sentir grato, ele nunca vai elogiar, nunca para ele vai estar bom o suficiente para que a pessoa, para que ele próprio receba um elogio. O segundo é o negaólatra comportamental. A disfunção dele aqui está na ação, nos seus comportamentos. Então, ele é o protelador, é o procrastinador. Adia o sucesso para evitar o julgamento. Então, o tanto que ele puder protelar, porque ele tem medo do sucesso. Por que ele tem medo do sucesso? Porque ele tem medo do que as pessoas vão falar. Então, ele não tenta porque, e se alguém não gostar? E se ele receber alguma crítica, como que vai ser? E por mais que a gente tente fazer tudo de uma forma excelente, os nossos planos, os nossos projetos e até mesmo os nossos atendimentos, sempre vai haver uma crítica. Nós nunca vamos conseguir agradar a todo mundo, mas o negaólatra comportamental, ele não consegue lidar com essa crítica. Então, ele adia tudo que ele puder, até mesmo quando ele sabe que é para o seu bem, que isso vai gerar um sucesso, porque ele tem medo dos julgamentos. Ainda o negaólatra comportamental, ele é um repetidor de padrões. Ele esforça-se muito, mas ele se sabota no final. Então, ele vai, ele anda, ele tem ideias, ele planeja, ele começa a executar, mas em algum momento ele vai se sabotar e ele não vai chegar no final. Então, é aquele que tudo que começa não vai para frente, ele para. Ele dá uma desculpa, ele culpa alguma situação, ou é a situação financeira, ou é a falta de tempo, porque, na verdade, ele está repetindo padrões que ele recebeu lá dos seus antepassados em algum momento da sua vida. E ele é aquele da medida errada. Ele nunca alcança o equilíbrio entre o esforço e o resultado. Ele se esforça, mas ele não consegue ter esse equilíbrio. Então, ele nunca vai alcançar aquele resultado, porque falta equilíbrio na sua forma de realizar, nos seus comportamentos, e tudo lembrando. Porque o negaólatra, ele é uma pessoa insegura, ele é uma pessoa que tem medo, ele depende de aprovações, ele depende das pessoas
ele depende da aprovação e da aceitação das pessoas. Ainda nós encontramos aqui o negaólatra mental. A mente como um tribunal implacável. A sua mente está sempre condenando, sempre mostrando o erro, sempre punindo. Ele é um crítico constante. O seu sabotador é o crítico. Ele pune a si mesmo, ele se pune de tudo, do que não fez, ou do que fez errado, ou do que deixou de fazer. Ele também é um competidor comparativo. Então, ele está sempre se comparando com o outro. E nessa comparação, ele está sempre se denegrindo, sempre achando que o outro é melhor. Só de alguma pessoa perguntar acerca do seu projeto, de alguma coisa, isso para ele já é um ponto que vai ferir, que vai tocar no fracasso, ele vai pensar que o outro está querendo saber dos planos do projeto dele com segundas intenções, porque ele vai ser melhor, e a mente dele vai trabalhando como um acusador em potencial. Esse negaólatra mental também, ele é um farejador de erros, busca falhas passadas para invalidar o presente. Então, ele está sempre pensando no que aconteceu. Ah, já tentei uma vez, então eu tenho medo de tentar de novo. E se não der certo? E se ele vive no e se? E se? E se alguém falar? E se eu não conseguir? E se alguém criticar? E se não der certo? Então, ele é um farejador de erros, ele só consegue olhar para a falha e para o erro. E ele é um invalidador prematuro. O que é isso? Mata a ideia antes que ela nasça. Então, ele tem um projeto, ele tem um sonho, aquilo começa a borbulhar, mas antes que ele consiga colocar em prática, ele já mata. Com o pensamento, não é para mim. Eu não vou conseguir, isso não dá certo. Então, a mente dele está sempre trabalhando de forma implacável, negativamente, para que ele não seja bem-sucedido e para que ele não realize os seus sonhos. E nós temos ainda o negaólatra verbal. Ele tem a palavra como decreto de falência. Então, tudo que ele fala já é no sentido mortal, já é no sentido de fracasso, no sentido de falência. Então, ele é o lamentador permanente, incorrigível e supostamente indefeso, porque aqui ele se torna um vitimista. Então, ele está sempre se sentindo indefeso, um coitadinho, e sempre se lamentando. Ah, porque ele não tem nada, porque ninguém olha para ele, porque ele é o mais pobre, ele é o mais feio, ele é o mais incapaz. Ele é sempre indefeso. Ele é o arauto da tragédia. Ele anuncia o caos antes que o caos aconteça. E nem vai acontecer ainda, mas ele já deduziu. E ele já libera a palavra de morte. Não, nem adianta, porque isso aí não dá certo. Então, a liberação das palavras dele já geram pensamentos negativos e ações negativas e toda aquela sequência que a gente já conhece. E esse negaólatra verbal, ele é um sentenciador sombrio. Então, ele carrega sempre, ele vem sempre acompanhado pelas sombras do seu passado, pela sombra das suas dores, dos seus desencontros, e ele é incapaz de verbalizar esperança, porque ele só verbaliza o medo, a morte, o que deu errado na sua vida. Ele não verbaliza esperança, então ele vive assombrado pelas coisas do seu passado. E ele é o preparador de armadilhas, incapaz, né, de verbalizar aqui esperança também, ele prepara para si próprio armadilhas, para que não aconteça o fluir, o seu potencial, a sua capacidade de realização.
Então, esses são os tipos de negaólatras. Eu gostaria de saber se alguma de vocês se identifica aí em algum desses perfis. Em alguma característica? Alguém quer falar? Ninguém quer falar nada, gente? Vocês estão muito quietinhas hoje. Bom, então vou continuar, ó. Onéia, eu queria Oi. perguntar. Sim. Você acredita, você está falando de perfis, né? 4 perfis. Sim. Mas é possível que uma pessoa tenha mais do que um perfil? Ou ela pode mudar de perfil, ela pode migrar, né, para um outro perfil? Ou não? Ela tem um padrão e ela fica dentro desse padrão. Eu acredito que ela pode mudar. Porque como ele anda, você viu ali naquele anterior que a gente pôs aquele caminho, cérebro com 3 vias? Então, ele pode transitar, né? De um perfil ao outro também, buscando uma fuga, buscando, sabe, assim? Então, ele vai se disfarçando. Então, ora ele verbaliza, ora ele só mentaliza, ora ele demonstra isso no comportamento, entendeu? Porque você vê, um é mental, o outro é no comportamento, o outro é na fala. Então, ele pode mudar, eu acho que dependendo das circunstâncias que ele vive do meio ambiente. Entendi. Tá? Triste, né? Ser o arauto da tragédia. Triste. E é isso. Você vê que é uma escravidão psíquica mesmo, por causa desse hormônio que libera, né? Então, o cérebro está viciado nisso. É uma presa, né? A mente dessa pessoa negaólatra vive presa por causa desse hormônio. Então, precisa desse tratamento efetivo de recodificação. Sim. Então, o que acontece também, olha, a síndrome do idem, porque esse negaólatra, ele vive numa paralisia. Então, imagine que ele está aqui, na autoria vertical, mas o olhar dele está sempre ao redor. O que está acontecendo com o outro? Então, ele entra sempre na comparação. Ele olha para si próprio, se comparando com outra pessoa, e em cima da comparação, ele vai ter a sua reação. Então, diz aqui, né, uma avassaladora paralisia moral afeta homens e mulheres. Em vez de agir com autoria, o indivíduo observa o ambiente e apenas reage. Então, ele não é autor da sua história, ele não é capaz de mudar o seu script, ele fica observando o que está acontecendo, e ele é um idem porque ele faz aquilo que todo mundo faz, ele se comporta como todo mundo se comporta. E entra naquela questão até do inconsciente coletivo. Então, se você está num ambiente de pessoas que só murmuram, que só reclamam, que só fazem fofoca, é bem possível que a pessoa que não tenha clareza de quem ele é e que a pessoa não seja curada emocionalmente, psiquicamente, ela vai ser influenciada por essas reações, por esse grupo de pessoas que fazem isso. Então, ele não tem uma autoria para se defender, para se colocar, porque ele não sabe, não descobriu ainda quem ele é. Então, ele anda na síndrome do idem. Faz tudo o que o outro faz também. Então, se o outro xingar, ele vai xingar. Se o outro se comportar mal, ele vai se comportar. Então, a gente percebe isso, a síndrome do idem, até em criancinhas, quando começam a frequentar a escola, que eles começam a fazer tudo que um faz, o outro vai fazer também. Ele está na síndrome do idem. Mas o negaólatra adulto, ele é assim. Ele só faz aquilo que ele está olhando ao redor e ele está reagindo a esse ambiente que ele vive. Então, antes de agir, não olhe ao redor, olhe para o alto. E aqui a gente começa, então, a formular como que o negaólatra pode sair dessa condição. A maturidade espiritual e a saúde psíquica começam exatamente
onde termina a sua necessidade de ser apenas uma reação ao ambiente. Então, como eu já disse, é necessário que haja um reconhecimento. Eu tenho esse vício, eu sou negaólatra. Um bom exercício eu passo sempre, né, para quem faz até o comigo, é o seguinte: você começa na semana, fica uma semana, cada vez que você murmurar, cada vez que você reclamar, faz um palitinho. Coloca um papel lá na parede e faz um palitinho. E como é difícil, vários aí de vocês que estão assistindo já fizeram isso, né? Como é difícil, porque antes de você pensar, você já murmurou. Reclamou do dia, reclamou do frio, reclamou da chuva, murmurou disso, daquilo, porque é um hábito. Só que excessivamente, repetidamente, a pessoa, sem querer, começa a liberar esse hormônio e entra nessa questão de ser um negaólatra. Então, essa maturidade, essa saúde psíquica só vai começar a acontecer quando você parar de reagir ao ambiente, de ser um idem, mas onde você para, pensa e decide a mudança completa e total na sua vida. Então, aqui nós temos 2 versículos básicos. Esse versículo foi o versículo da minha leitura ontem de manhã, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, esse versículo é tremendo, porque está falando o quê? O Deus da esperança, ele enche a nossa vida de alegria e de paz. Tem uma outra versão que fala aqui no lugar que está por sua confiança nele, por sua fé nele. Então, quando você desenvolve a fé, e a fé vem pela comunhão com o Senhor, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, essa comunhão desenvolve a sua fé. A sua fé vai ativar a sua esperança. A esperança que vem do Senhor, porque Ele é o Deus da esperança. E quando essa fé está ativada, a esperança, que é o próprio Deus, coloca em nós alegria e paz. E essa alegria e paz vão transbordar pelo poder do Espírito Santo. Então, uma pessoa que se enche de Deus, que transborda de paz, de alegria, não tem tempo para ser negaólatra. Ele vai mudar, ele vai recodificar a sua mente, ele vai recodificar as suas palavras e as suas ações. E 1 Crônicas 28:20 diz: ser forte e corajoso e faz a obra, porque o Eterno está contigo. Então, a pessoa que está muito assim, centrada no negativismo, ela tem que tomar posse da palavra. Eu tenho que ser forte, eu vou fazer, eu vou realizar, porque o Senhor é comigo, é uma promessa dele para a nossa vida. Então, a cura começa a partir de um princípio espiritual, declarando a palavra, tomando posse, se apropriando daquilo que é a palavra de Deus para a nossa vida. E aí, temos um protocolo aqui para quebrar essa coleira que foi colocado no pescoço do negaólatra. Então, quebre o ciclo químico, monitore sua mente, identifique o momento exato em que você busca o conforto orgânico da autopunição e interrompa a crítica. Então, quando você começar a se autopunir, se culpando de alguma coisa, achando que não deu certo, que o que você fez não ficou bom o suficiente, imediatamente interrompa esse pensamento. Como que você vai interromper? Converse com a sua própria mente, coloque o seu ego adulto para funcionar. Convém que eu pense essas coisas? Use a técnica do DCD, determinar, criticar, duvidar, determinar e criticar. Então, duvide desse pensamento. Da onde está vindo esse pensamento? Do sabotador. Então, critique, isso não é de Deus, porque Deus me dá alegria, Deus é o Deus da esperança, e determina a mudança. Mude o foco, pegue ferramentas da teoterapia, como a ferramenta dos 5 sentidos, olhe 5 coisas, toque em 4, ouça 3,
sinta o cheiro de duas e experimente uma. Então, pegue essa ferramenta e muda o foco do seu pensamento. Esse é o primeiro protocolo. O segundo, desminta o tribunal interno. Recuse-se a ser o farejador de erros do seu passado. Para de pensar nas coisas do passado, no que fizeram para você, nas dores que você viveu, e substitua essa narrativa por coisas atuais e concretas, por aquilo que você tem hoje, por aquilo que você é, pela palavra de Deus na sua vida. Não seja o seu juiz punitivo. Assuma a condição de filho, de servo, e assuma a condição de que você tem um pai que olha para a tua vida com amor, e que ele tem a bênção, o poder e a misericórdia sobre a tua vida. E em terceiro lugar, abandone o idem. Assuma a sua autoria integral. Faça parte integralmente das suas ações, dos seus pensamentos. Não fique olhando para os lados, buscando a aprovação, a aceitação das pessoas. Não seja aquela pessoa que vive no bateu, levou, na ação e reação, mas pondere, pense antes de agir e viva a vida abundante de Deus. Então, um novo hábito espiritual é formado quando você utiliza e desmascara toda a ação do negaólatra. Então, a verdadeira restauração ocorre quando a mente deixa de produzir dor crônica para tentar se sentir viva e passa a produzir propósito funcional. Então, não permita mais que a tua mente fique nesse ciclo vicioso de reclamação para que seja liberado o hormônio, para que você se sinta satisfeito. Interrompa esse ciclo químico, se apegando naquilo que é espiritual e naquilo que é consciente para você mudar a sua vida. Então, é plenamente possível viver livre do negativismo, do complexo de inferioridade. É plenamente possível viver com sabedoria, e isso é retirar definitivamente a coleira do negaólatra e caminhar com firmeza espiritual e com ordem emocional, né? É Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Então, não seja um negaólatra, seja aquele que Deus te dá a boa, perfeita e agradável vontade do Pai, e que você possa produzir e aproveitar todas as oportunidades da sua vida. É isso, gente. Gostaria agora de ouvir vocês. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Por favor, podem se expressar. Ninguém vai falar? Muito bom, Giovana. Ok. Tchau, Giovana. Fala, Fer. Muito bom, muito bom. A gente vê, né, o quanto o negativismo ele está enraizado dentro do ser humano, né, de maneira geral. Não sei em relação aos homens, mas nas mulheres isso acontece muito, né? E a gente acaba assim, né, aprendendo a ir vivendo a vida, né, empurrando, né? E não percebe às vezes, né? Como que é negativo, né? Como que as falas, os pensamentos, o comportamento, né? É negativo, né? Principalmente entre os cristãos, né? Os cristãos, às vezes, eles têm uma resistência com isso, né? Mas são reclamadores, são murmuradores, né? E dentro, né, dos atendimentos, assim, a gente percebe, né? A pessoa, não só quando ela fala, né? Entra, a gente já percebe, né? Quanto negativa, né? Ela é, né? Ela está, né? Não que ela ela está.
É isso. E é tremendo saber, né? Como que o nosso próprio cérebro libera essa química que nos faz presas, né? É, Presas fáceis para da própria mente. Que coisa, né? Que é isso. exatamente. É isso. Muito obrigada pelo seu comentário, Fer. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Neia, Sim. a parte que você falou bem no começo, que fala, eu não vou conseguir, Ah, e eu me identifiquei, principalmente com provas e concursos que eu fazia. E como a minha mente ficou presa, igual. Eu lembro no meu curso técnico, quando eu fiz, ah, o primeiro eu não passei de primeira vez. Mas verdade. eu fiz a segunda vez e aí eu passei. Aham, Mas com o tempo, Neia, a minha mente foi se conformando e se acomodando sim. daquela crença de que se eu tentasse algo, eu não iria conseguir. No entanto, que várias pessoas me mandaram concursos que iriam ter e eu não fiz por ter aquilo na minha mente de que eu não iria conseguir, eu iria prestar, iria ser mais uma prova que eu iria fazer. Olha isso, como é E na hora que forte você, isso. muito, na hora que você falou, foi assim, sabe? É, é o decidir mesmo. É o decidir. E E a foi partir do muito, momento que você decidiu, olha quanta mudança tem acontecido na sua vida, né, Bia? sim. E nossa, esse foi o que pegou mais, assim, foi muito bom. Ok, muito obrigada, viu, pelo seu comentário. Obrigada. Mais alguém, gente? Oi, Alguém quer? pessoal, boa noite. Oi, Síria, tudo bem? Tudo. A Síria é Então, de Rio eu Verde. estava aqui como uma ouvinte, até o testemunho da moça aí do concurso me fez me recordar um pouco da minha trajetória. Aham, E eu não sei se ela teve essa vivência igual eu tive, que eu chegava a me irritar, porque era só ter um concurso e todo mundo ficava me mandando, me mandando, me mandando. Depois desse WhatsApp, parece que me perdeu até a privacidade. E aí, hoje, vendo esses relatos, eu confesso para vocês que eu tenho uma resistência imensa de acreditar que a minha mente, a minha própria mente, me coloca em cativa, sabe? Cativa de uma situação porque eu sinto prazer nela. pois Então, é, assim, se realmente isso é uma realidade, né? Eu falo que eu tive a oportunidade de ver testemunho de coisas, assim, muito, muito importante com relação à teoterapia, de um modo geral. sim. E qual que é a chave que vira? Porque só decidir parece muito, muito pequeno, né? É, Ai, como que eu. parece, mas não é, Síria. Parece, mas não é. A decisão é que nos leva a mudar toda a sorte da nossa vida. É a partir da decisão. Por isso que você sabe, você conhece, né? Para quem não sabe, a Síria, ela faz teoterapia com a pastora Flor. E você sabe o exercício da nossa mãozinha que começa a partir de uma decisão, porque para a tua mente ser recodificada, você tem que decidir abandonar as dores, abandonar o passado, entendeu? E você precisa entender, porque não é uma invenção, isso é ciência. É provado que há a liberação desse hormônio como outros, como o hormônio da alegria, o hormônio do prazer, e esse é o hormônio que vicia. Então, a nossa própria mente nos escraviza em dores. É que a gente não tem tempo aqui, mas a Bia, essa que acabou de falar, em pouco tempo de ter o que ela faz comigo, essa menina está vivendo, assim, uma transformação maravilhosa de coisas que têm acontecido na vida dela. Então, você precisa decidir realmente, pegar os pontos que te pegam, que te paralisam, e decidir mudar, acreditando que é possível. Mais alguém? Bom, gente, então é isso.
Muito obrigada por vocês terem participado. Esse grupo aí, quem está nesse grupo, vai ficar, o grupo continua, que eu vou fazer outros assuntos, vou trazer outros assuntos em workshops aqui. O Valceli também vai estar trazendo. Se você entrou pelo link e não está no grupo ainda, você pode pedir para eu te colocar nesse grupo, para você estar sempre por dentro do que a gente está falando, né? Tá bom? Então, a pastora Fer também a gente pode combinar, né? As terapeutas que estão aqui, também para trazer workshops, né? Também é legal vocês trazerem aqui, tá bom? Para a gente estar crescendo juntos aí, todo mundo. A Lilian, que está aqui, que também é TEL. Então, está aberto para todo mundo, querendo. Tá bom, gente? Então, Muito obrigado. Uma um honra. beijo para vocês, tenham um final de semana abençoado e cresçam em cura e resgate do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite, Boa gente. noite. Deus Amém. abençoe. Beijo. Amém.